Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Prazer estar com os irmãos aqui. Estive no aniversário da igreja há alguns anos. Naquela ocasião, eu lembro, pude compartilhar o texto de Atos, capítulo 2, verso 42. E como o pastor Bernardino mencionou, no ano passado estaria com os irmãos novamente, mas em razão da pandemia, que surpreendeu todos nós, e todos nós tivemos que nos adaptar, não foi possível estarmos juntos, e era, como os irmãos muito bem fizeram, a decisão correta era, de fato, suspender todos os trabalhos, como nós também, na Igreja Congregacional de Niterói, suspendemos também de março até agosto do ano passado. Depois reabrimos a igreja, ficou reaberta até dezembro. Em dezembro, com o crescimento dos números nada bons em Niterói, aí fechamos novamente, reabrimos no final de janeiro, e desde então tem estado o nosso templo reaberto e tomando as medidas que a prefeitura exige lá. Eu estava conversando com o pastor Bernardino, eu só posso colocar 52 pessoas na igreja, né? Nós somos 266 membros, e a prefeitura autoriza 25% no máximo da capacidade. Então, 25% na parte da manhã, 25% na parte da tarde, e os demais irmãos que não podem comparecer oferecem o seu culto em casa, participando da atividade remota. O culto é transmitido. A pandemia, ela se impôs, e as nossas igrejas todas precisaram hoje ter tecnologia, algo que já deveríamos, na verdade, ter já trabalhado há muito tempo, né, e não fizemos. E agora, grande parte das igrejas hoje tem essa oportunidade de poder ser alcançada, a mensagem ser ouvida por aqueles que estão até em outro estado, às vezes trabalhando, irmãos que trabalham às vezes na plataforma, em petróleo, estão embarcados, conseguem participar dos trabalhos da igreja. Então, agradeço o convite, a gentileza, o carinho, e também trazer o abraço da Igreja Congregacional de Niterói a todos os irmãos, e dar os parabéns pelo aniversário da igreja, que Deus possa abençoar ricamente. Eu queria que o Célio ficasse de pé. Fica de pé, Célio, rapidinho. O Célio, ele está me acompanhando nessa manhã. Daqui a pouco nós voltaremos para Niterói. O Célio é membro da Igreja Congregacional Independente, lá no Morro do Castro, em Niterói. Convido você, queridos, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós leremos alguns versos dessa parábola, a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, do verso 14 em diante. Mateus 25, do verso 14 em diante, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que não ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, pedir que o Senhor nos conduza pelo seu Espírito na reflexão da sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Louvado seja o teu santo nome. Somos gratos por esse domingo em que a tua igreja abre as portas do templo em louvor, em gratidão ao Senhor, por mais um ano em que aniversaria, mais um ano da história de sua organização, e nós louvamos o teu nome, porque entendemos que quem inicia, quem mantém o trabalho é o Senhor, usando cada um de nós. Louvado seja o teu nome por aqueles que iniciaram o trabalho, aqueles que durante décadas, Senhor, serviram aqui, muitos que já partiram, outros tantos que aqui estão servindo ao Senhor, aqueles que já têm alguns anos, os que chegaram mais recentemente, e certamente muito ainda há de ser feito aqui para a glória do teu nome. Abençoe, ó Pai, os líderes, abençoe os oficiais da igreja, professores, abençoe os irmãos que atuam nos mais variados ministérios, de maneira muito especial, abençoe a vida do reverendo Manuel Bernardino, pastor presidente dessa igreja, que a tua bênção, a tua graça esteja sobre a vida de cada irmão. Abençoe os veteranos, abençoe, Senhor, os jovens, até aquele que tem a mais tenra idade, até o bebê de colo. Abençoe também, Senhor Deus, aquele que há muitos anos professa o teu nome, e abençoe também o recém-convertido, aquele que abriu o coração para o Senhor recentemente, que está sendo preparado para o batismo, que essa história dessa igreja continue por muitos e muitos anos para a glória e louvor do teu santo nome. E de maneira muito especial também, pedimos a tua bênção para a exposição da tua palavra, que o Senhor fale conosco, Senhor. Nosso coração está aberto para receber a porção da tua palavra nessa manhã, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa parábola, a famosa parábola dos talentos, ela está inserida no contexto das parábolas escatológicas, que falam da parousia ou parúzia, que é aquele intervalo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Nós somos aqueles que creem que o Senhor há de voltar um dia, assim Ele prometeu, assim Ele assegurou aos seus discípulos, que Ele deixaria por um tempo, rogaria ao Pai o envio de um ajudador, que estaria com a sua igreja, mas que um dia Ele haveria de voltar. E essa parábola, como eu disse, inserida nesse contexto maior, que fala do fim da história, que é uma parábola escatológica, conta a história desse senhor da parábola, que está muito claro, não precisa de muito esforço para entender que esse senhor da parábola é o próprio Jesus, é Ele falando de si próprio. Ele vai para um país distante na parábola, mas antes de fazê-lo, antes de empreender essa viagem longa, essa viagem para um país distante, que é a glória do Pai, ele encarrega os servos que trabalham com ele para cuidar dos seus bens, e para que essa responsabilidade fosse cumprida, na parábola, 3 servos são chamados e recebem porções
diferentes. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 e o terceiro recebe 1 talento. E cada um terá que cumprir com suas responsabilidades de acordo com a porção compartilhada e também de acordo com a própria capacidade, de acordo com a narrativa. Diz o texto, como nós lemos, que o primeiro saiu, aquele que recebeu 5 talentos, saiu e negociou e alcançou um ótimo resultado. 5 outros talentos foram produzidos por meio do seu trabalho. O segundo, que recebeu 2 talentos, semelhantemente, saiu, negociou, alcançou um ótimo resultado, 2 talentos, multiplicou, portanto, os talentos que havia recebido. E o terceiro, negligente, enterra o talento e não cumpre a perspectiva, ou melhor, a expectativa do seu senhor. A parábola, ela caminha para o fim, dizendo que um dia o Senhor volta e vai ajustar contas, prestar contas. Elogia o primeiro pelo desempenho, pela eficácia de seu trabalho, elogia o segundo e repreende duramente o terceiro. O terceiro, inclusive, acusa o Senhor de ser injusto, dizendo: tinha medo de ti, eu sei que tu és severo, que inclusive quer colher onde não semeia. Faz uma falsa acusação, inclusive. E tive medo e enterrei o talento. Toma aqui, eu estou te devolvendo. É duramente repreendido. O Senhor ainda fala com ele: olha, se tu dizes que eu sou tão severo, deveria então colocar o talento na mão dos banqueiros. Eles me pagariam pelo menos com juros. E ele então encerra a conversa de uma maneira extremamente dolorosa para aquele servo negligente. É uma parábola muito interessante, é uma história muito bonita e há muitas lições que a gente pode tirar dessa passagem. Pelo amor ao tempo e pelo amor da didática, eu separei aqui 4 lições das muitas que nós poderíamos tirar dessa passagem. E, primeiramente, vale a pena a gente considerar o que Jesus estava se referindo quando ele decide empregar essa parábola, esse ensino baseado na parábola dos talentos. O que são esses talentos presentes aqui na parábola? Nós que somos ocidentais, né, a palavra talento para a gente remete sempre à questão de habilidades, de aptidão. Na parábola, talento é uma unidade monetária, e uma unidade monetária extremamente valiosa. Para se ter uma ideia, 1 talento era equivalente a 16 anos de trabalho que um profissional da época teria que empreender para acumular. Era equivalente a 16 ou 18 anos de trabalho. Então, um profissional da época que trabalhasse e não gastasse nada, em 18 anos ele conseguiria acumular na poupança da época 1 talento. Imaginemos então o homem que recebe 5 talentos, pega 18, multiplica por 5, dá mais de 90 anos. Jesus então ele está apresentando para aqueles ouvintes da parábola o conceito de que aquilo que ele está concedendo, aquilo que ele está entregando àqueles homens era algo extremamente valioso. Não era nada de somenos que Jesus estava entregando. Ao contrário, aquele homem da parábola, que, como eu disse, representa o Senhor, ou o Senhor está representado nele, quando ele distribui, o que ele distribui é extremamente precioso, extremamente valioso. Mas o que significa isso? O que é que Deus nos entrega? O que é que Jesus está entregando que é tão valioso assim, e por que esses talentos tanto valiam? Quando nós analisamos a parábola dos talentos, fica muito claro que o que está ali sendo compartilhado é a ideia de que Deus, ele capacita os seus obreiros e entrega aos seus obreiros responsabilidades ministeriais. O que está sendo entregue aqui, o que está sendo colocado nas mãos daqueles servos, é tão somente o reino que está sendo entregue.
E para que o reino seja cuidado devidamente pelos obreiros, o Senhor, Ele qualifica esses obreiros com talentos, com capacitações, com qualificações espirituais, ministeriais. Os nossos dons estão implicados aqui nessa parábola dos talentos. A sua habilidade de pregar, o seu dom de ensino, o seu diaconato, o seu presbiterato, o meu ministério pastoral, o serviço que você faz para o Senhor, está sendo ensinado aqui nessa parábola. É tudo aquilo que Deus nos chama para fazer. E quando Ele nos chama para fazer, Ele nos habilita, Ele nos dá um dom. Aquele que prega recebe de Deus a capacitação, o dom para pregar. Aquele que é chamado para ser mestre recebe de Deus o dom para ensinar. Aquele que é chamado para o ministério de louvor recebe de Deus as qualificações para o exercício do seu ministério. Uma voz adequada, uma habilidade instrumental, um ouvido musical. Ele tem inclinações para o exercício da sua atividade. Aquele que é chamado para ser diácono ama, por exemplo, servir. Se um diácono ele pensa que exercer o diaconato é apenas compor a liderança da igreja e ajudar o pastor na administração, mas ele, por exemplo, não tem muito apreço em lidar com pessoas, em servir, ele não entendeu bem ainda o seu chamado. É esse o ensino da parábola. O meu dom está sendo ensinado aqui, o seu dom, a sua vocação ministerial, seja ela qual for, seja o serviço que você faz no reino qual for, está sendo ensinado aqui nessa parábola. E por que os nossos dons valem tanto? Por que as nossas vocações, as nossas habilidades são tão preciosas assim, a ponto de Jesus usar uma unidade monetária extremamente valiosa para transmitir esse conceito, transmitir esse ensino? Um dos textos, já lidos aqui nessa manhã, pelo primeiro irmão que tomou a palavra e deu o seu testemunho aqui, ele citou a carta aos Efésios, capítulo 4, quando a Escritura diz que, no texto de Paulo, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Antes de Paulo dizer isso, Paulo vai dizer na mesma carta, capítulo 4, que Cristo, quando Ele volta para o Pai, Ele leva cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que quando Cristo volta para o Pai, após o exercício do seu ministério, após cumprir a sua missão, Ele que tinha no pacto eterno da Trindade, é Ele, o Deus Filho, que tem a missão de pegar o projeto de redenção elaborado pelo Pai e tirar aquele projeto do papel, digamos assim, e executá-lo na encarnação, nos milagres, nas curas, na promoção da redenção até chegar à cruz do Calvário. Quando Ele cumpre a sua missão e retorna então para o Pai, Ele não volta de mãos vazias. Como vencedor que Cristo foi, Ele volta levando consigo uma constelação de remidos, que são aqueles pelos quais Ele morreu, aqueles que foram alcançados pelo seu sangue, aqueles que entregaram a vida a Ele, que abriram os seus corações e o aceitaram como Senhor e Salvador. Esse prêmio que Jesus carrega como vencedor na cruz, e quando Ele vai para o Pai, Ele apresenta, e diz o texto que Ele devolve esses homens e mulheres, e jovens e idosos, todos alcançados pela graça, Ele devolve à humanidade em forma de dons, em forma de pastores, de missionários, de pregadores, de ministros de louvor, de operadores dos mais diversos ministérios, e por meio desses dons, a igreja avança na terra. Por meio desses exercícios ministeriais, o reino vai se expandindo em todas as direções do planeta, e Cristo se torna então conhecido por meio desses pregadores, por meio desses obreiros. É isso que Paulo está ensinando na carta aos Efésios, capítulo 4. Os nossos dons
valem muito porque tem a ver com a vitória de Cristo na cruz. Se Cristo não morresse, se o sangue dele não fosse aspergido na cruz, não haveria pastores, não haveria evangelistas, não haveria missionários, não haveria presbíteros, não haveria mestres. Você que opera um ministério na igreja, você que confecciona o boletim da igreja e gosta disso, tem dons pedagógicos, gosta de revisão ortográfica e dedica-se a isso, o serviço que você realiza na tua igreja é em função da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Os nossos dons têm como ponto de partida a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, os nossos dons valem muito. Eles custaram a encarnação, eles custaram o sofrimento de Cristo durante 33 anos. Eles custaram o martírio de Cristo diante dos seus algozes. Custaram a morte de Cristo na cruz. Se ele não morresse, se ele primeiramente não encarnasse, nenhum de nós estaríamos aqui. A igreja tem de relação direta com a obra redentora do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o meu dom de pastorear, ele é extremamente valioso, porque Cristo precisou morrer para que eu fosse alcançado pela graça e chamado por Deus e dado-me os dons que são necessários no exercício do meu pastorado. Vale muito. Pastorear é um privilégio, é um dom. Ser missionário, ser pregador, ser mestre na igreja. Tudo que você faz e faz porque Deus te chamou tem a ver com a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Então Jesus, quando vai aplicar o ensino da parábola, ele pega uma referência que ficasse claro que aquilo que ele está entregando é extremamente valioso. Lembre-se sempre disso. O que você faz na igreja, se você faz porque tem uma vocação, isso custou o sangue do Senhor Jesus Cristo, vale muito, e levar isso em conta nos levará sempre a valorizar extremamente as responsabilidades ministeriais que nos foram entregues. O que essa parábola também ela pode, o que ela nos ensina? Como eu disse, eu separei 4 lições, para que a gente pudesse pensar um pouco nas palavras que estão registradas aqui nessa parábola. A primeira dessas lições, já entendendo o significado do valor de cada talento, é de que entender que na obra de Deus é Ele, somente Ele, quem nos chama. Na parábola, verso 14, quando aquele homem vai empreender a sua viagem e existem demandas que precisarão ser atendidas, cumpridas naquela fazenda, naquela propriedade, alguém tinha que cuidar. E quem chama para cuidar é o Senhor da parábola. A igreja é de Cristo, a obra é de Deus, a igreja é de Deus, pertence ao Senhor, e é Ele quem chama, é Ele quem vocaciona. E quando eu falo vocação, não estou falando das vocações que a gente geralmente pensa, vocação pastoral, vocação missionária, toda as formas de vocação, em todos os níveis, em todas as dimensões, em todas as suas expressões, estão implicadas aqui. É Ele quem nos chama. Deus é aquele que vocaciona, Ele é aquele que cuida da sua obra. E o Senhor nunca deixa a sua obra desamparada. Nessas 7 décadas de trabalho da igreja, certamente a igreja de Vicente Carvalho teve momentos difíceis, momentos de luta. Eu não estava aqui para acompanhar isso, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus supriu todas as necessidades da igreja nessas mais de 7 décadas, porque Ele é o Senhor da obra. Ele é aquele quem cuida, Ele é aquele quem chama, Ele é aquele quem supre, Ele é aquele quem sustenta, Ele é aquele quem viabiliza. Ele nunca deixará a obra dele desamparada, e aqui na passagem está, ele vai para um país, a propriedade tem que ser cuidada, ele é quem chama 3 obreiros,
3 servos e distribui as responsabilidades para que a propriedade fosse devidamente cuidada. Esse é o Senhor da seara, é o Senhor da igreja, é o Senhor que cuida daquilo que lhe pertence. A igreja pertence ao Senhor, Ele sempre cuidará da sua obra. E é só Ele quem chama. Aqueles obreiros não se voluntariaram, até porque a gente usa às vezes essa palavra voluntário na igreja, no sentido teológico, não há voluntariedade. A igreja não é uma ONG. ONG há voluntários. Na igreja temos servos, todos, que precisam ganhar consciência de que são servos. E quando são alcançados pela graça, não só são filhos, com todos os direitos, com todos os privilégios da adoção em Cristo, mas também agora são servos e vão servir ao Senhor com aquilo que receberam da parte de Deus. É Ele quem chama, não há intrusos, ninguém força sua presença na obra. Pastores, aqueles que sentem-se vocacionados, não precisam tentar propagandear a sua vida, o seu ministério, porque quem chama, quem viabiliza, quem coloca pastores na frente de uma igreja é o Senhor. Ninguém precisa forçar a barra, forçar a porta. Jovens não precisam querer que a igreja a todo custo reconheça o seu chamado, não precisa, porque a igreja reconhece aqueles que naturalmente são chamados pelo Senhor. Ele é quem levanta obreiros, distribui e equipa a igreja para que ela seja devidamente cuidada, e só Ele pode fazê-lo, essa convocação e esse chamado. O reino foi entregue àqueles servos, mas Deus é que chama, Ele é que vocaciona, Ele é que mobiliza obreiros para a sua obra. Há uma segunda lição que nessa passagem nós podemos aprender também. Deus, Ele distribui os dons e as oportunidades e as necessidades da sua obra, da sua igreja, de acordo com a sua santa e soberana sabedoria. Diz o texto aqui que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, e outro, o terceiro, recebeu 1. Um recebeu, portanto, grandes responsabilidades ministeriais. O segundo recebeu responsabilidades medianas. E o terceiro recebeu menores responsabilidades. Ele distribui. E quando nós olhamos a igreja de Deus, o reino de Deus, a gente percebe aqueles que são multitalentosos, aqueles que recebem da parte de Deus aquilo que os puritanos, no século XVI, os calvinistas ingleses, chamavam de medida de graça. Há uns que receberam de Deus vários dons e exercem todos com excelência para a glória de Deus. Há aqueles que receberam responsabilidades menores. Nem todos os pregadores, por exemplo, são chamados para serem Billy Graham, e nem todos serão. Nem todos foram chamados para ser um Lutero, para ser um Calvino, para ser um Zwinglio. Nem todos foram chamados, nem todos os teólogos foram chamados para ser um Calbart. Deus chama uns, e só Ele sabe por que Ele faz isso com quem. Mas uns Ele chama e dá grandes responsabilidades. Até entre os apóstolos foi assim. Não são 12 iguais a Paulo. Paulo era pregador do evangelho, Paulo era missionário, Paulo era teólogo, Paulo foi autor de 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo é um obreiro extraordinário, fora da curva. Paulo não quis ser assim, é o chamado dele. Ele foi preparado pelo Senhor. E Deus, quando o chamou, deu a ele uma medida de graça, uma proporção espiritual infinitamente extraordinária comparado com os demais. Somente Paulo, por exemplo, de acordo com a Escritura, foi ao terceiro céu. Bartolomeu, por exemplo, não teve essa experiência. Filipe não teve. Mas são obreiros também. Uns são chamados e recebem 5 talentos. Outros
serão extremamente eficientes no seu ministério, farão aquilo que Deus espera, vão corresponder aos investimentos de Deus, mas receberão responsabilidades menores, medianas, como aquele que recebeu 2. E haverá aqueles que vai cumprir, deverão cumprir pelo menos, porque esse terceiro aqui na parábola não cumpriu, mas a lição é que deveria cumprir mesmo recebendo uma porção menor, mesmo recebendo uma responsabilidade menor. Essa distribuição tem a ver com a diversidade carismática da igreja. Nem todos fazem a mesma coisa. A igreja, ela é, mal comparando, como um time de futebol, onde cada jogador tem o seu talento e joga em determinado lugar, ou numa linguagem bíblica, como Paulo trabalha na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a igreja é como um corpo humano, onde os membros são diferentes, colocados em partes diferentes e cumprem funções diferentes. E é a harmonia dessas funções que dá saúde ao corpo, que atesta a saúde daquele corpo. Uma igreja saudável é uma igreja que tem pregadores, que tem mestres, que tem ministros de louvor, que tem diácono, tem pastor, tem presbítero, que gera missionários, que irmãos que trabalham na evangelização, que trabalham na cantina da igreja, que preparam o almoço, os mais variados ministérios, as mais variadas responsabilidades. Deus distribui conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Mas há algo que essa distribuição nos ensina. Nesse segundo ponto da minha mensagem, não há um quarto servo na parábola, despido ou desprovido de dom. Aparece um com 5, que recebe 5 grandes responsabilidades. Aparece o segundo, que recebe 2 talentos, responsabilidades medianas. E tem um terceiro, que recebe 1 talento. Mas não há um quarto, despido, desprovido, carente de dom, carente de habilidade. Porque, na verdade, no reino de Deus, quando a graça de Deus nos alcança, todos, sem exceção, têm um dom, têm um talento, têm um serviço a ser desempenhado. Quando alguém chega para nós e diz assim: pastor, eu não tenho dom nenhum, eu nem gosto de ouvir pregações sobre dom, porque eu me sinto tão incompetente, tão vazio, tão esvaziado de habilidades, pastor, na Bíblia Sagrada isso não existe. O que pode ser que a pessoa ainda não entendeu qual é o seu lugar no reino. Cabe-nos, como pastores, oficiais da igreja, mestres, orientar, ajudar, orar, esperar, para que a habilidade seja percebida. Mas certamente há um lugar de ocupação para esse irmão, para essa irmã. Não há crente desprovido de dom. Se há alguém que se enxergue dessa maneira, meu irmão, você tem um problema teológico diante de ti. E você, como tem um teólogo na igreja, pastor Bernardino, marque um gabinete e converse com ele. Porque na Bíblia Sagrada, esse irmão, esse crente zerado de dom, ele é inexistente na Bíblia Sagrada. Como eu falei, nem todos serão Paulo, nem todos serão como Billy Graham. Às vezes o jovem, ainda mais nós que lidamos com o seminário, como o pastor Bernardino disse, eu dirijo um seminário lá em Niterói, o seminário congregacional, é muito comum, no primeiro ano, jovens idealistas, eu quero ser como um Calvino, eu quero ser como um Fanini, eu quero ser como fulano, eu quero ser um Calbart, e a gente percebe que não vai ser bem assim, mas ele tem um lugar no reino. Agora, alguém zerado, que não sabe fazer nada, alguém que é espectador do reino, alguém que se comporta como alguém que vai num estádio de futebol, compra o ingresso, senta no banco e assiste a partida, e a sua função é curtir, torcer, gritar, vamos lá, está fazendo muito bem o trabalho de Deus. Essa figura, na Bíblia Sagrada, ela não existe. Se existe na igreja,
colegas pastores, meu querido mestre reverendo Bernardino, temos um problema para resolver. Temos que sentar com esses irmãos e ajudá-los a identificar o seu dom, identificar o que eles podem fazer. E no reino de Deus, as tarefas são muitas, desde cuidar da manutenção do templo, como ensinar as crianças, como cuidar da tecnologia. Lá na nossa igreja, por exemplo, nós não tínhamos até ano passado um departamento. Hoje eu tenho um departamento todo estruturado, com 4 pessoas habilidosas que não faziam isso. E que agora tem, todo domingo estão lá funcionando, manhã e tarde, com escala, com prazer, com paixão. Eles foram, colocamos dinheiro na mão deles, a tesoureira transferiu o dinheiro para a conta de um deles, vai lá, compra tudo o que precisa, montou, e está lá. E hoje, por causa disso, um irmão nosso, que não pode comparecer porque é do grupo de risco, porque tem uma certa idade, porque trabalha longe, porque está na sua escala, ele pode hoje ouvir uma mensagem que lhe abençoa, porque tem alguém pregando, cumprindo a sua missão, tem alguém na mesa de som, operando esse som, cumprindo a sua missão, e tem alguém projetando essa imagem, esse som na internet, porque tem uma equipe cumprindo sua missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu lugar no reino? Você olha para a sua igreja e percebe as carências da igreja. O que você pode fazer para ajudar? Para que o trabalho flua com mais dinâmica, com mais facilidade e com mais organização para a glória de Deus. Se a igreja é grande, muito grande, com 1.000 membros, 2.000 membros, há muitos serviços para serem feitos. Se a igreja é menor, tem muitas necessidades nessa igreja também. Ela é proporcional. Alguém que, e eu digo isso respeitosamente, alguém que se contenta a ouvir os sermões, a se alegrar com os sermões, a louvar a Deus de todo o seu coração, se emocionar e ser abençoado, e considera que esta é a sua parte, precisa reler a Escritura Sagrada e entender o seguinte: não, eu quero ouvir os sermões e ser edificado pela mensagem que o meu pastor dominicalmente prega. Eu quero louvar a Deus com os meus irmãos do louvor que cantam e que tocam. Eu quero sentar nos bancos que os irmãos da manutenção cuidaram durante a semana. Eu quero colocar os meus filhos naquela classe que os irmãos habilitados foram chamados por Deus para lecionar para eles. Mas eu quero, além disso, eu quero estender as minhas mãos e encontrar o meu lugar de atuação. Há um lugar para você. Na Igreja Congregacional de Vicente de Carvalho, na Igreja Congregacional de Niterói, e todos aqueles que me ouvem, que em algum lugar ouvem essa mensagem, há um lugar para você no reino de Deus. Não há, novamente, e aqui eu encerro esse segundo ponto, alguém na Bíblia que seja zerado, desprovido de dom. Qual é o teu dom? Qual é a tua função? Qual é o teu lugar no reino? Não é assistindo a igreja avançar, mas é no meio da igreja, cumprindo algo, cumprindo uma função. Essa parábola deixa essa questão séria diante dos nossos olhos. Há uma terceira lição que essa parábola ensina. Até passei um pouco por ela no início da exposição do segundo ponto. A gente percebe a sabedoria do Senhor quando Ele distribui os talentos e no texto diz que os talentos foram distribuídos, verso 15, conforme a capacidade. Deus coloca 5 talentos para aquele que Ele próprio preparou e deu condições de receber 5 talentos. Eu falei aqui de jovens idealistas que chegam no ministério e querem bombar. Nem se matricularam ainda, estão na entrevista e já querem bombar no ministério. Eu até quero que eles bombem, até que, se for do caso ali, nosso seminário produzir um teólogo de referência no Brasil, que alegria será para nós.
Mas o texto diz que Deus ele entrega responsabilidades conforme a capacidade que Ele próprio distribuiu. Ele dá o dom, mas Ele não dá o dom para quem não irá corresponder. Ele dá o dom para aquele que consegue exercer o ministério. O jovem, o terceiro, que não cumpriu a expectativa do Senhor, ele é duramente repreendido. E ele é duramente repreendido não porque ele fracassou. Quando nós fracassamos, com perdão da expressão, nós encontramos misericórdia da parte de Deus. Pai, eu tentei, mas eu não consegui. Eu tentei botar a mão onde eu não alcançava, por vaidade, por orgulho. Eu quis exercer aquele ministério porque eu achava bonito. E eu não consegui cumprir, me perdoa. Nós encontramos misericórdia. Fracassados encontram misericórdia diante do Senhor. Eu encontro, nos meus fracassos ministeriais, misericórdia diante do Senhor. Esse terceiro da parábola não é um fracassado, porque diz o texto que ele nem tentou. O primeiro saiu e negociou os seus 5 talentos, multiplicou, ganhou outros 5. O segundo saiu imediatamente, é o que o texto diz, para negociar e conseguiu outros 2. O terceiro nem tentou negociar. Ele enterra o talento. Ele não é um fracassado, ele é um indolente. Ele é um negligente com os dons, com o dom, o único dom que foi dado a ele, e de acordo com a parábola diz que foi dado conforme a capacidade. Aquele terceiro tinha competência para administrar o único dom recebido. O Senhor da parábola não seria irresponsável de colocar nas mãos daquele terceiro obreiro uma responsabilidade que ele não conseguisse exercitar, que não conseguisse corresponder. Ele entrega 5 para quem tem condições de receber 5. Ele entrega 2 para quem tem condições de desenvolver os 2. E ele entrega 1 para quem tinha condição de honrar aquele dom dedicado a ele, aquela responsabilidade. Só que ele rompe com a confiança e ele opta em enterrar aquele dom. E ainda acusa, faz falsas acusações. Não estamos lidando na parábola com um fracassado, com alguém que se rebentou, com alguém que falhou, que tentou e não conseguiu. A parábola ensina sobre um negligente, um irresponsável. E a Bíblia é muito severa com irresponsáveis com seus dons. A Bíblia, por exemplo, conta a história de Jacó e Esaú. E Esaú, quando volta de uma caçada, faminto, encontra Jacó comendo um prato de lentilhas. Quando Esaú olha para Jacó, diz assim: olha, me dá esse prato de lentilhas. Aí Jacó diz: faz o seguinte, eu te dou o prato de lentilhas, me dá o direito de primogenitura. O direito de primogenitura era um conjunto de responsabilidades, de direitos e deveres. Questões patrimoniais estavam implicadas, mas também liderança espiritual. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, mas Esaú, numa sequência de segundos, veio primeiro. Jacó veio agarrado ao calcanhar de Esaú. Esaú, então, seria o primogênito. Ele receberia toda a carga, privilégio, responsabilidade, inclusive de conduzir a família na ausência de seu pai Isaque. O direito de primogenitura, portanto, implicava também questões de e o direito de primogenitura era um dom, uma graça recebida. Ele não estava no ventre de sua mãe e pediu para ser o primeiro. É dado, é um presente. Vem Esaú, vem Jacó, e tome as responsabilidades. E aí, quando Esaú, tomado de cansaço, de enfado, de desesperança, de tudo que não presta naquela manhã, naquela tarde que ele estava, ele diz o seguinte: faz o seguinte, ô Jacó, me dá um pouco desse guisado vermelho. A sociedade bíblica do Brasil, ela
suaviza o que Esaú de fato disse. Esaú pragueja naquele momento. Quando ele diz, me dá esse guisado vermelho, vários comentaristas do Antigo Testamento dizem o seguinte, textualmente o que Esaú disse foi, me dá um pouco, com perdão do termo aqui, me dá um pouco dessa droga vermelha, dessa porcaria vermelha, desse lixo vermelho. Esaú minimiza, despreza, é negligente, é irresponsável com o dom que ele recebeu, o dom da primogenitura. Não é à toa, não por menos, que Malaquias vai dizer que Deus antipatizou-se de Esaú, mas favoreceu a Jacó, amou a Jacó e aborreci a Esaú, que está lá em Malaquias. Novamente, consulte um professor de hebraico. A palavra aborreci, ele antipatizei-me de Esaú. Esaú representa aqueles que recebem de Deus dons, responsabilidades, ministérios, e enterra, é negligente com seus dons. Saul, primeiro rei de Israel. A passagem de Saul, quando ele é confrontado por Samuel, ela é emblemática. Samuel chega diante de Saul e dá uma ordem, olha, vai invadir os amalequitas, invada, faça o que tiver que fazer, não traga nada, não pegue despojo de guerra. Inclusive Deus diz, olha, elimina algumas pessoas dali, daquele conflito. E Esaú e Saul, desobedecendo a ordem de Deus vinda por meio de Samuel, ele preserva inclusive gado, preserva rebanhos, e ainda diz que preservou para cultuar a Deus. Eu estou obedecendo a Deus, Samuel. Eu preservei esses animais para sacrificar ao Senhor. Eu estou cumprindo a lei de Deus. Saul é duramente repreendido por Samuel. Diz o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, que Samuel sai da presença de Saul. E quando Samuel sai da presença de Saul, Saul, percebendo o problema gravíssimo que tinha cometido, agarra a orla do manto de Samuel. E quando agarra, o manto rasga. E quando rasga, Samuel, cheio do Espírito, vira-se para Saul e diz, hoje o Senhor rasgou o reino de ti e entregou para o teu inimigo, falando de Davi, que é melhor do que tu. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é muito grave acerca de quem negligencia seus dons. No livro do Apocalipse, quando o Senhor vai, pelo meio do seu Espírito, registrar as cartas às igrejas, a carta começa sempre falando primeiramente com o anjo da igreja. Há várias intérpretes, uma disputa sobre o que é o anjo. Uma delas é que o anjo é o ministro. Pastores são repreendidos quando não cumprem o seu ministério. Obreiros serão chamados por Deus porque receberam de Deus tudo. Quem é que pode dizer, lá no último dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Senhor, o Senhor me deu, mas não me deu suficientemente para realizar o teu trabalho? Quem é que poderá dizer isso? Aquele que foi chamado para pregar, Deus deu voz, capacidade de entender o texto, deu clareza, deu a ele uma ferramenta didática, deu a ele uma igreja, deu a ele oportunidade de pregar, deu a ele ouvintes do Evangelho, deu a ele tudo. O dom, seja ele qual for, é dado conforme a capacidade. Se você exerce, meu querido, um ministério na igreja, e é ministério, entenda que você é qualificado para isso. Nunca permita que o inimigo, nunca permita que ninguém chegue para você e coloque
dúvidas acerca de sua capacidade. Nós, às vezes, passamos por isso. Desafios no ministério, momentos difíceis, e aí nos sentimos como se não fôssemos chamados por Deus, questionamos se estamos fazendo de fato o que Deus quer que façamos. O diabo sopra nos nossos ouvidos que nós não temos chamado. Alguém pode lançar em rosto: você não é qualificado para essa função, você está no lugar errado, dá a vez para outro. Na Bíblia Sagrada, todo aquele que foi chamado por Deus, foi chamado de acordo com a capacidade. Se Deus colocou um ministério na tua mão, meu irmão, você tem todas as condições de exercer o ministério e exerça para a glória do nome do Senhor. Te deu chamado, te deu a ferramenta, te deu unção, derramou o Espírito, tudo o que você precisava para ser excelente na sua função, Ele te deu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Para terminar, caminhando para o fim, uma quarta lição, entre muitas que a gente poderia trabalhar aqui, pensar aqui, é óbvio que o texto termina de uma forma solene. Haverá prestação de contas. Na parábola, o Senhor volta. Ele vai para um país distante, entrega os talentos para que a propriedade seja devidamente cuidada, mas ele volta. Um dia o Senhor há de voltar, e Ele vai nos chamar à sua presença. E ao nos chamar à sua presença, Ele vai exigir que nós apresentemos tudo aquilo que Ele nos confiou. A minha oração é que todos nós possamos ouvir as mesmas palavras daquele que recebeu 5 e daquele que recebeu 2 talentos. Bem feito, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu acho interessante quando o Senhor entrega 5 talentos, que eu já expliquei que representava mais de 90 anos de valores acumulados por um profissional, e lá ele diz assim: foste fiel no pouco. Porque diante da graça, diante da imensidão da graça, tudo que Deus nos dá é pouco comparado com aquilo que haveremos de receber. Sobre o muito te colocarei. Se tu pensastes que estava debaixo da bênção, verás o que você vai experimentar agora. Sobre o muito te colocarei. Mas eu gostaria de encerrar não com o peso dessa palavra de advertência, que é a forma como o texto termina. Não é uma forma legal de terminarmos uma reflexão de aniversário. Eu quero terminar com uma observação dentro desse texto. Veja que aquele que é repreendido e banido, colocado no lugar de sofrimento porque foi negligente com o seu dom, antes ele ouve do Senhor o seguinte: olha, tira esse único talento que ele tem e entrega àquele que recebeu 5. É entregue a essa transferência de talento, porque aquele que recebeu 5, obviamente, ao receber aquele único, ele vai agora multiplicar também. Sabe o que significa isso? Que o reino de Deus nunca é prejudicado. Ele esperava receber desse único talento também o valor multiplicado, dobrado. E o homem não entregou. Ele tirou e entregou para aquele que recebeu 5. Isso está lá no verso de número 28. Por quê? Porque o reino de Deus nunca será prejudicado. Se eu hoje cruzar os meus braços e dizer para a igreja de Niterói: igreja, eu não pastoreio mais essa igreja, sabe o que vai acontecer com a igreja? Nada. Deus vai levantar outro obreiro e vai colocar lá. Se algum irmão, às vezes magoado, chateado, ele quer boicotar a igreja, não canto mais aqui, minha família vai sair daqui, Deus levanta outro e coloca. Se há crise no louvor,
e não vou mais tocar o meu instrumento. Sabe o que Deus faz? Deus levanta outro e coloca. Eu lembro de uma igreja, não vou citar até porque está gravado, né? Está indo para tudo que é lugar. Uma igreja que eu conheci. O único baterista da igreja saiu. Igreja congregacional. O único saiu. E agora? E aí eu conheci a história, conheci a igreja, conheci o pastor, conheci a história muito interessante daquele problema. Foram até um grupo de louvor, foram lá na casa do rapaz, tentar convencer, né, ele voltar, um grupo de irmãos, tentar convencê-lo, mostrar a importância, e aquela coisa toda, e o rapaz, não. O pastor, colega nosso, daquela igreja, chegou para a liderança e falou, nunca mais façam isso. Visitar o irmão enfraquecido, missão da igreja. Agora, suplicar para que volte e faça o trabalho, porque não tem quem faça, nunca mais. A partir de hoje, vamos orar, dobrar os nossos joelhos e pedir que o Senhor da Seara supra essa necessidade. Para encurtar rapidamente, em menos de um ano, 4 jovens entraram para a igreja e dos que estavam lá, um deles foi aprender a tocar bateria e desses 4, todos eles eram bateristas. A igreja, as demandas do reino são supridas pelo Senhor da Seara. Deus, perdão da expressão aqui que não existe, mas permita-me inventar aqui, Deus é imparável. A obra dele avança. Não se boicota, se nem Satanás, que tenta impedir o avanço da igreja. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão. Satanás não pode parar a igreja. É membro birrado que vai parar? É pastor bronqueado com a igreja que vai parar? Não para, a igreja avança. Tira o talento dele e entrega o que tem 5, e aquele 5 vai multiplicar, e a igreja vai seguir, a igreja vai avançar, o trabalho vai acontecer para a glória do nome do Senhor. A igreja de Deus. Qual é o teu dom? Pastor, eu não tenho. Marque um gabinete com o reverendo Bernardinho. Ele vai te ajudar a resolver esse problema. Porque na Bíblia Sagrada, eu e você, todos nós, temos dons da parte do Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.